Estimados irmãos, no Evangelho desta sexta semana já, sexto domingo da Páscoa, nos preparando para já chegarmos ao final do tempo pascal, o Evangelho que hoje nos é apresentado é justamente Jesus falando ao coração dos discípulos, pouco antes da sua paixão, para que depois, por meio da sua morte e depois a sua subida para junto do Pai, os discípulos possam compreender estas palavras de Jesus. E Jesus, diante de tudo aquilo que haveria de acontecer, sabendo justamente que os discípulos seriam tomados pelo medo, pela tristeza, pela insegurança, Jesus então, diante desta aflição dos discípulos, deixa-lhes uma promessa consoladora: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Essa palavra também é dirigida a nós. Muitas vezes sentimos também a mesma aflição dos discípulos, diante da solidão, diante do abandono, diante de um desânimo, o desânimo diante das dificuldades da vida, diante de crises familiares, crises no relacionamento, diante de enfermidades que porventura possamos enfrentar, as doenças, diante das incertezas do mundo. Portanto, diante de todas essas realidades nas quais muitas vezes nós nos encontramos, Jesus nos garante, Ele nos ama, que Ele permanece conosco. Por isso, não vos deixarei órfãos. Jesus jamais nos deixará, Jesus jamais nos abandonará, mas Jesus garante que Ele permanecerá conosco, a fim de que nada possa nos afligir, a fim de que nada seja superior a qualquer provação ou sofrimento que nós possamos enfrentar, pois o amor de Deus supera em tudo aquilo que possamos viver neste mundo. Por isso Jesus no Evangelho nos dá de certa forma um critério para isso, o critério do amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, Jesus liga o amor à fidelidade. Portanto, amar a Cristo não é apenas sentir uma emoção religiosa. Muitas pessoas sentem uma emoção religiosa e acham que isso já é amor, mas não, nem nos relacionamentos são assim. O relacionamento não é emotivo, né? O relacionamento passa pelos sentimentos, mas o relacionamento verdadeiro, o amor, ele tem que estar acima das emoções. O amor tem que estar na decisão. E por isso assim também é o amor a Deus. Por isso a fidelidade é a decisão de viver esse amor. A fidelidade, o amor a Cristo, não é, portanto, uma emoção simplesmente, mas é viver segundo a sua palavra, viver segundo a sua vontade. Quem me ama, se me amais, guardareis os meus mandamentos, praticareis os meus mandamentos, vivereis de acordo com a minha palavra. Isso é amor. O verdadeiro discípulo demonstra amor a Deus, a Jesus, através de atitudes. Portanto, perdão, caridade, honestidade, misericórdia, paciência, compromisso com o bem. Isso sim são sinais concretos, atitudes concretas de quem ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Portanto, meus irmãos, amar é uma decisão, amar é um compromisso. Quem ama permanece fiel, mesmo quando é difícil, mesmo quando é difícil. Por isso que nós vemos hoje, infelizmente, nas próprias relações,
é justamente um amor pautado apenas em emoções. Se emotivamente estou bem, se aquele relacionamento me faz sentir-se bem, ótimo. A partir do momento que há a primeira dificuldade, eu deixo de amar, eu deixo de querer estar com o outro, eu deixo de querer manter aquele matrimônio com o outro, etc, etc, aquela amizade e tudo mais. Portanto, amor é uma decisão e é um compromisso ao mesmo tempo. Portanto, quando eu decido amar alguém, eu decido também superar até mesmo as dificuldades, os momentos difíceis que porventura eu vou encontrar naquele relacionamento. Assim também é o amor a Deus. Amar a Deus é uma decisão que nem sempre é fácil manter, nem sempre é fácil manter essa fidelidade no amor a Deus, nem sempre é fácil praticar os mandamentos de Deus. No entanto, é preciso um esforço sincero da nossa parte. No entanto, é preciso a cada dia renovar esse amor, um amor que eu prometi, um amor que eu decidi. Portanto, eu decidi amar a Deus e por isso tenho um compromisso com esse amor. E mesmo que seja difícil, eu permanecerei fiel até o fim. Por isso, amar é ser fiel até o fim, mesmo quando é difícil. Jesus nos amou até o fim, mesmo diante dos piores tormentos, dos piores sofrimentos, e até provocaram Jesus: se és o Filho de Deus, desce da cruz, abandona esse plano, esse projeto, saia desse sofrimento, livre-se. Mas Jesus tinha um propósito pautado no amor pela humanidade. E Ele nos amou até o fim, e por isso justamente foi fiel até o fim. E Jesus nos ensina então a viver este amor, esta fidelidade. E a prova do amor de Jesus é que mesmo depois de ressuscitar e ao voltar para junto do Pai, Ele nos promete o dom do Espírito Santo, o outro defensor, o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, que permanecerá conosco como fruto do amor do Pai e do Filho, de Jesus com o Pai. Ele nos derrama o Espírito Santo como dom desse amor. Por isso, Jesus promete enviar outro defensor, o Espírito Santo, o Espírito que consola, que fortalece, que conduz, que ilumina a vida da igreja. Na primeira leitura de hoje, vemos os samaritanos recebendo o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos. A igreja que nasce missionária, aberta a todos, também aos estrangeiros, também aos outros povos. O Espírito Santo rompe barreiras e une os corações. Nós também um dia recebemos esse Espírito Santo, no dia do nosso batismo, da nossa crisma, mas precisamos permitir que Ele haja em nossa vida, que o Espírito Santo haja na nossa vida. Por isso é preciso se dispor à ação do Espírito Santo que está em nós. Eu costumo dizer nas preparações para o batismo, os pais, os padrinhos que vão assumir a missão do batismo, dizer: olha, é como se a gente tivesse uma grande fortuna, uma fortuna imensa, uma herança que foi deixada para nós. Eu tenho a fortuna, mas se eu não souber, do que adiantará? Passarei uma vida inteira na miséria, sendo um milionário, mas se eu não souber que eu tenho uma herança que me foi deixada, eu viverei até a morte, vou morrer sem saber da fortuna que me foi dada, não é isso? Assim também nós, no dia do nosso batismo, nós recebemos a graça da fé, a graça do dom do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos uma graça imensurável, uma graça imensa, uma grande fortuna,
mas se não tomarmos consciência disso, viveremos uma vida inteira sem usar dessa riqueza que nos foi dada. É justamente aqui que se dá a missão dos pais, dos padrinhos, de ao longo da vida daquela criança, quando ela conforme ela vai crescendo, ela possa ir tomando consciência daquilo que já foi dado a ela desde quando ela era bebê e foi batizada, que ela possa tomar consciência de que ela tem o Espírito Santo, que ela possui o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita nela, portanto ela tem essa riqueza, essa fortuna, e que ela possa usar disso, né? Se você sabe que você tem então uma fortuna, o que você vai fazer com ela? Cada um certamente saberá o que fazer com a fortuna que lhe foi dada. Portanto, nós também, meus irmãos, todos nós que fomos batizados, que fomos crismados, nós temos o Espírito Santo. O que estamos fazendo com ele? O que estamos fazendo com essa riqueza que nos foi dada? Precisamos permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida. Quantas vezes nós abafamos a voz do Espírito Santo por causa do nosso orgulho, por causa da nossa superficialidade, ou até mesmo do próprio pecado. Por fim, Jesus diz: vós me vereis. Jesus diz algo muito profundo: vós me vereis, mas o mundo não me verá. Por que Jesus diz isso? Vós me vereis, mas o mundo não me verá, mas os discípulos o verão, porque ele vive. Jesus nos mostra que, na verdade, para poder enxergá-lo, nós não enxergamos Jesus com os olhos do corpo, nós enxergamos Jesus com os olhos da fé. Por isso é que ele diz: vós me vereis, mas o mundo não me verá. Quem não crê não verá Jesus, quem crê o verá. Por isso nós que estamos aqui podemos ver Jesus, seja pela palavra proclamada, seja na Eucaristia celebrada, seja no irmão que necessita, no pobre, no sofredor, seja na comunidade reunida, seja nos sinais cotidianos de amor, nos pequenos sinais cotidianos de amor. Nós vemos Jesus em muitas coisas, em muitas realidades, porque nós cremos. Mas há muitos que ainda não veem Jesus, porque não creem. Por isso Jesus diz: vocês me verão, mas o mundo não me verá. Quem vive apenas da realidade do mundo, quem vive apenas do olhar do mundo, jamais poderá ver a Deus. Mas quem vive da fé sempre verá a Deus. Peçamos então a graça de viver pela fé, peçamos a graça de podermos viver pelo Espírito que habita em nós, e assim possamos ver Jesus sempre, em tudo e em todos, para que assim o mundo também possa crer através do nosso testemunho, através das nossas atitudes concretas de amor. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, permanece em mim. Quem me ama, sempre me verá, porque eu nunca vos abandonarei, nunca vos deixarei órfãos. Eu virei a vós, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Assim seja. Amém.